nós estamos trabalhando. Vamos falar mais uma vez? Então, Jonas, agora. Jonas. Você não se importa. Jonas precisava se importar, como vocês estão se importando hoje. É essa a história que nós vamos passar por você. E Deus queria que Jonas fosse para uma cidade pregar o Evangelho. Deus queria que Jonas fosse para aquela cidade proclamar o Evangelho, falar do seu amor. Mas Jonas não queria ir para aquela cidade. Você já, quem mora aqui já queria? E todo mundo já queria. Você já foi para uma outra cidade? Você já foi para onde? Bota Redonda. Quem? Para comigo. Pedreiro. Chamada Nínive. Olha que cidade bonita. Era uma cidade muito grande. Era uma cidade muito grande. Ela tinha jardins. Era bela aquela cidade. Era uma cidade grandiosa. Era a capital da Síria, aquela cidade. E muitas pessoas moravam dentro daquela cidade. Mas vocês sabem o que acontece dentro daquela cidade de Nínive? Com o povo que ali estava? O povo que ali estava era um povo cruel, era um povo ruim. Ali havia homens ruins, mulheres ruins, crianças perversas, crianças que faziam mal, homens e mulheres que faziam mal para os outros. E isso é pecado. Fazer mal é pecado? É? É mesmo? Você já fez mal para o seu coleguinha? Não? Você já puxou a orelha do seu coleguinha? Já? Meu Deus! Você já puxou o nariz do coleguinha? Você já deu um cascudo no seu irmãozinho? Isso tudo é maldade. É? Isso tudo é maldade. Você já deu um chute na cadela do seu colega na escola? Isso tudo é maldade. Porque a gente pode fazer maldade? Podemos fazer maldade. Porque maldade é o quê? Pecado. Pecado é aquilo que está na nossa consciência, aquilo que está na nossa ação. E nós não podemos fazer maldade. O povo de Nínive era mau. Ele fazia maldade. Deus tinha um projeto que era para Jonas e Nínive pregar para eles que eles precisavam arrepender-se do seu pecado. Eles precisavam entender que Deus amava eles, senão Deus iria destruir aquela cidade. Mas Jonas não queria ir para a cidade de Nínive. Jonas queria fazer o quê? Jonas queria ir para outro lugar, mas eles não queriam falar do amor de Deus naquela cidade. Jonas queria o quê? Fugir. Jonas queria fugir para um outro lugar. Para Nínive, ó. Jonas não queria ir de jeito nenhum, tá vendo? Jonas fugiu. Ele queria ir para Jope, de Jope ele embarcar num navio para Tarsis. Ele não queria ir para Nínive. Está vendo como é que Nínive está lá longe? Ele estava vindo ao contrário. Ou seja, Jonas estava sendo o quê? Desobediente à voz de Deus. Assim, todo mundo é obediente, vai? Não? Você não obedece mamãe, não? Não? Sim? Obedece papai? Olha só, Jonas estava fugindo, preste atenção. Ele estava deixando a sua obrigação. E quando nós deixamos fazer a nossa obrigação, nós estamos fugindo. E nós não podemos fugir. Quando a mamãe fala assim para você assim, vai botar o lixo lá fora na rua, como é que você fala? Já vou! Sim? Hã? Aí daqui a pouco ela pergunta de novo, Pedrinho, você botou o lixo lá fora? Não, coloquei não, já vou! Aí daqui a pouco ela pergunta de novo, Pedrinho, já levou o lixo? Levei não, mas vou levar! Ele está fugindo de quê? Da obrigação.
mamãe, vovó, vovô, né? Sim, temos que obedecer todos nós para que nós possamos ser bem-sucedidos. Jonas não, ele fugiu, ele pagou a passagem, ele entrou no navio contra a direção. O que aconteceu? Jonas aconteceu algo terrível, algo muito ruim. O que aconteceu? Ele entrou no navio, ele foi para dentro do porão dormir. Aí quando ele estava no meio do mar, aquele mar maravilhoso, e a pouquinho começa a agitar, começa a balançar. O que estava acontecendo? Uma tempestade muito forte. Uma tempestade muito grande, e Jonas lá no porão do navio dormindo, e o barco balança para lá, balança para cá. Os marinheiros assustados, também, o marinheiro estava assustado, tudo com medo, tudo com medo de morrer afogado. O barco vai afundar, o barco vai partir no meio, nós vamos morrer. Eles todos assustados, Jonas dormindo lá no fundo do navio. Quem tem medo de tempestade aqui? E todo mundo tem? Tem medo? Tempestade? Isso! A tempestade faz muito barulho, vai! Quando começa a dar aqueles trovões, alguém tem medo do trovão? Isso! Começa a dar aquele relâmpago, não é? E como é que faz o barulho da tempestade? Era assim, o barquinho era assim, depois a tempestade ficou assim. Aí todo mundo clamando por Deus dele, né? Assim, quando começa a tempestade, a gente fica o quê? Senta lá no cantinho. Tomara que a tempestade passe logo. Tomara que a tempestade vai embora. Aí você sabe onde é que estava aqueles marinheiros dentro do mar. Eles estavam bem. Mas a tempestade nada de acalmar. Aí o capitão olhando Estava assim, olha. Aonde ele está? O que ele está fazendo? Se alguém disse, ele está lá no porão dormindo. Ele está lá no porão dormindo. Sabe o que o capitão fez? O capitão olhou, procurou ele, foi lá no porão do navio e Jonas estava dormindo. A outra é inteligente. Lá no porão do navio. Será que Jonas roncava? Quem ronca aqui? Meu Deus! Você também ronca? Aí olha só, talvez Jonas estava roncando lá no porão do navio. Aí o que o capitão fez? O que o capitão fez? Sacudiu Jonas. Jonas, acorda aí! Jonas, acorda aí! Jonas, acorda aí! Jonas! Jonas, por que você está dormindo? Jonas, Jonas, acorda aí! Olha só! Aí o capitão do navio sacudiu Jonas. Aí Jonas acordou. Jonas acordou. Aí Jonas acordou. Sabe o que aconteceu? Quando Jonas acordou, o capitão disse para ele: olha só, nós estamos perecendo. Os marinheiros todos estão com medo, o barco vai afundar. Clama para o seu Deus, para ver se a situação pode mudar. Quem é o seu Deus? O que me sobreveio isso? Ele disse: eu sei por que isso me sobreveio. Por minha culpa. O meu Deus é que criou os céus e a terra. E Ele mandou que eu fosse para uma outra cidade chamada Nínive. Eu vim para cá. Por isso é que me sobreveio isso. Aí Jonas foi para a ponta do navio e disse para os companheiros o que estava acontecendo. E ficaram todos naquela preocupação. Agora, como é que nós vamos acalmar a tempestade? O que nós vamos fazer? Como vamos resolver isso? E Jonas disse: me joga ao mar. Me joga dentro do mar. Aí sabe o que Jonas falou? Me joga dentro do mar. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Ó, eles pegaram Jonas com muito temor. Porque sabe que o Deus de Jonas era poderoso.
Aí o que eles fizeram? Pegaram Jonas pela mão, alguém na mão, os outros nos pés de Jonas. Aí fizeram o quê? Jogaram ele pro mar. Aí vamos lá. Vamos mandar até 3. 1, 2, 3. Aí jogou Jonas dentro do mar. Olha o barulho de Jonas caindo lá. Nossa! Eu sei que ele tá batendo uma Sabe o que bomba. aconteceu? Que feio! Olha só, ele fina. Não, aquele lá é o rabo dele pra cima. O que fez com Jonas? Não, eu não percebi que ele era... Eu sei. A cara dele, não percebi. Você já falou? Bicho feio. O peixe de Jonas lá dentro do estômago do peixe. O peixe é muito feio. Aquele montão de coisa. Não dá com os Jonas. Fedendo lá dentro do peixe. Aquela coisa gosmenta e Jonas. Ele lá dentro vendo do peixe. Mas quando ele esteve lá dentro do peixe, o que ele fez? Ele orou? Isso era pergunta. Só que era pergunta. Falou da sua situação e pediu misericórdia para Deus. Aí o que Deus fez? Deus falou com o peixe. Ó! Deus falou com o peixe, deu uma ordem Você para tá o me peixe beliscando. que ele retornasse para a cidade de... Para a cidade? Nínive. Aí levou Jonas até a praia. Ele fez o que com Jonas? O espírito vomitou, jogou Jonas Na praia. Jonas de pé da hora. Tudo Jonas quanto é estava o ser quê? vivo. Tirando as Três plantas. dentro do peixe, hein? Vomita. Eu não disse o Já passarinho. pensou? Aí sabe o que Jonas fez? Jonas começou a andar em direção ao centro da cidade de Nínive. Passa um dia todo Jonas andando. Quando ele chegou lá em Nínive, ele começou a fazer o quê? Pregar o evangelho. Falar do amor de Deus. Você fala de Jesus no seu coleguinha? Daqui a pouco tá daqui. Tem que falar de Jesus no seu coleguinha, não tem? Tem que falar para ele, ó, Jesus o quê? Não. Jesus? Eu já. Jesus nos leva. Falar para o coleguinha, eu tinha um coração sujo, mas Jesus entrou no meu coração e lavou meu coração. Tem que falar para o coleguinha o quê? Que Jesus ama ele. Tem que falar que Jesus quer fazer o quê? Perdoar os seus pecados. É isso que Jonas estava fazendo quando ele chegou em Nínive. Ele estava pregando arrependimento. E muitos daqueles ninivitas se arrependeram. É isso que nós precisamos fazer. Agora, Deus está nos dando trabalho para nós, para a igreja, e nós precisamos fazer e executar esse trabalho de Deus. Jonas pregou, o rei proclamou jejum na cidade, todos jejuaram, e Deus poupou aquela cidade. Agora Jonas entristeceu-se, porque Deus havia poupado aquela cidade do seu sacrifício, e ele fez para si um lugar para ficar. E Deus fez com que nascesse uma borboleta. E foi crescendo, e ela fez sombra para Jó, porque o sol era escaldante. Quando você sai do sol quente, a mamãe fala para você fazer o quê? Usar o chapéuzinho, usar o guarda-chuva, né? Para proteger Mas eu não lembrava mais nada. sombra. Era isso que aconteceu com Jonas ali, todo feliz da vida, aguardando o acontecer de Deus. Mas Deus mandou uma lagarta. E sabe o que aconteceu com os bandeirinhos de Jonas? Comeu uma moreira. Secou. Morreu.
Deus queria fazer Jonas entender, porque ele ficou chateado, porque a planta havia morrido toda. Mas Deus queria fazer Jonas entender que ele estava preocupado com aquela planta, mas não estava preocupado com o povo que estava em Nínive. Deus queria fazer Jonas entender que ele estava amando e tendo mais cuidado com aquela planta do que com as pessoas que estavam em Nínive. E Deus ama a todos nós. E nós precisamos entregar a nossa vida para Cristo. Nós precisamos nos render, sabe por quê? Porque Deus nos ama. Deus te ama. Deus conhece a sua vida. Mas você vai falar, não, mas eu sou uma criancinha. Eu sou tão pequenino. Meu coraçãozinho é tão pequenino, mas Deus ama você assim, dessa forma. Deus ama a sua vida. Deus ama você. E eu gostaria de perguntar nessa hora, se tem alguém que quer receber Jesus no seu coração. Se tem alguma criança que se importa e quer aceitar Jesus no seu coração. Tem alguma criança que quer aceitar Jesus? Tem um adulto que quer aceitar Jesus? Tem alguém para Jesus? Tem alguém? Se não tem, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a